Louvado seja Deus. Que palavra gloriosa da parte do Senhor, né? Eu vou louvar um louvor. Dá tempo de louvar um. Coloca aí a mão de Jeová, né? Já louvei tanto canto do outro. Eu ia louvar outro, mas não. Comecei a escrever, depois parei. Faz o que eu querer nesse lugar, Senhor. Glória a Deus. Tudo é no controle do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Não há quem possa escapar de quem tem todo o poder, de quem no momento tudo faz acontecer. Ele foi quem fez o sol, o universo, a amplidão. As estrelas foram feitas pela sua mão. Ele colocou limites até onde vem o mar. Daquele lugar a praça permanece lá. Suas ondas empoladas partem e voltam dali para obedecer àquele que ele fez surgir. A ele não se suborna, não respeita a posição, não se compra com dinheiro por uma razão. Ele é o dono da prata, dono do ouro também. Não se pode sequestrá-lo, não teme a ninguém. O seu trono é muito alto, ninguém pode subir lá. Olha só, alguém que quis tomá-lo já desceu de lá, e jamais terá remédio para sua transgressão. Olha aí, ai de quem ofende a Deus e cai em sua mão. Não há quem consiga dele se livrar, seus olhos estão em todo lugar. A ele todos os joelhos têm que se dobrar. Nem a terra pode a ele suportar, ele balança, muda de lugar. Não há quem possa resistir às mãos de Jeová. Não há quem consiga dele se livrar, seus olhos estão em todo lugar. A ele todos os joelhos têm que se dobrar. Nem a terra pode a ele suportar, a terra que balança muda de lugar. Não há que possa resistir às mãos de Jeová. Nem a terra pode a ele suportar, tem que balança, muda de lugar. Não há que possa resistir às mãos de Jeová. Nem a terra pode a ele suportar, tem que balança, muda de lugar. Não há que possa resistir
Jeová. Amém? Convido a igreja para ficarmos de pé. Vamos ouvir o servo do Senhor. Glória a Deus. Eu sei que está chovendo bastante aqui na nossa cidade, mas quando a pessoa se compromete para vir para a casa do Senhor, não está prometendo ao homem, está prometendo a Deus. Eu não tinha dúvida que o nosso diácono Tarcísio, ele via hoje para a igreja. Quando eu olhei assim de fora, de dentro para fora, vi muita chuva, mas eu tinha certeza que ele via, de um jeito ou de outro, porque o que vale da pessoa é a palavra. Nesses últimos dias nós estamos convivendo com muitas pessoas que muitas vezes dizem assim: meu Deus, está assim, vai andando, daqui a pouco eu chego lá. Depois quando? Nunca mais, né? Então, que esse exemplo possa ser não só para nós, mas como para todos, né? Que Deus continue abençoando o Senhor. Amém? Veio de uma cidade longe, né? Para vir ministrar a palavra do Senhor, né? Isso é bênção de Deus, né? E assim oramos. Justo e maravilhoso Pai Celeste, meu Deus, entregamos nas tuas mãos, Senhor, o nosso diácono Tarcísio, Senhor, o qual nesta noite, Senhor, vai ser usado através do teu Espírito Santo, Senhor, para falar com a tua igreja, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que a igreja precisa ouvir nesta noite, Senhor. Toma ele nas tuas mãos como canal de bênção. Faz a tua vontade, não a nossa, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é de número 28. Queremos louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede. Amém. E estar aqui nesta noite, retornando a este altar. Louvamos a Deus pelo nosso pastor presidente. Amém, Jesus. Josivaldo Santos. Também queremos fazer menção e louvar a Deus pela vida do nosso presbítero Fernando, nosso amigo, presbítero George. Que Deus continue abençoando a sua vida e todos os demais que aqui estão, em nome de Jesus. Quem encontrou Atos dos Apóstolos 28, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de modo um pouco a humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntando uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapado do mar, a justiça não lhe deixa viver. Mas, sacudindo ela, a víbora no fogo, não padeceu mal nenhum. E eles escapavam, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevia, mudando de parecer, diziam que eram um Deus. E você diz amém? Podem sentar. Eu quero louvar o hino e logo em seguida iremos ministrar a palavra do Senhor. Pode soltar, meu presbítero Fernando. Glória a Deus. Medita comigo na letra deste louvor,
É um pouquinho antiga. Esse louvor ele toca a nossa alma e nosso coração. E não é por viver. Olha isso. Tenha coragem, não temas o inimigo audaz. Crente reage, mesmo em situações fatais. Se estás pensando que vais perder, é um engano, um erro teu, não se pode vencer o servo de Deus. É incoerente esse jeito teu de guerreiro vencido, deixando o inimigo te subjugar, quando ele diante de Deus não é nada. Tua vitória já está garantida, mesmo que o adversário pareça maior. O Deus que deu tanta força a Sansão, que faz vencedor. Sem os cabelos, olhos vazados por traição, fraco sem forças, posto no tempo de Dagon. Forças pediu o Senhor lhe ouviu, deixou as colunas e por cair morreu Sansão, porém Filisteus destruiu. É incoerente esse jeito teu de guerreiro vencido, deixando o inimigo te subjugar, quando ele diante de Deus não é nada. Tua vitória já está garantida, mesmo que o adversário pareça maior. Deus que Elias respondendo com fogo e faz vencedor. Lá no Carmelo clama os profetas de Baal, e vão se esforçar praticando o ritual. Elias repara o seu altar, derrama água, clama ao Senhor, fogo do céu descer e tudo queimou. É incoerente esse jeito teu de guerreiro vencido, deixando o inimigo te subjugar, quando ele diante de Deus não é nada. Tua vitória já está garantida, mesmo que o adversário pareça maior. O Deus que fez Davi vencer Golias te faz vencedor. Todos temiam ante o gigante filisteu, e assim Golias escarnecia de Israel. Mas de repente surgiu Davi, um jovem crente, temente a Deus, saiu para lutar e a Golias venceu. É incoerente esse jeito teu de guerreiro vencido, deixando o inimigo te subjugar, quando ele diante de Deus não é nada. Tua vitória já está garantida, mesmo que o adversário pareça maior. O Deus que nunca despreza o seu povo e faz vencedor. Glória a Deus, o Deus que nunca despreza o seu povo e faz vencedor. Glória seja dada ao nome de Jesus.
Eu senti o desejo de louvar este louvor nesta noite, não para perder tempo, mas porque esse louvor ele tem uma conexão muito forte com essa passagem do pastor Josivaldo, ou com aquilo que Deus já tem proposto ao meu coração nesta noite. Porque se eu usasse neste momento de trazer um tema para essa mensagem, eu diria que seria pelos caminhos da fé. Esse tema ele se aplica à minha e à sua vida, exaltar e glorificar o nome de Jesus. Porque se percebemos e meditarmos nesse tema pelos caminhos da fé, eu poderia dizer para você nesta noite que não é fácil ser crente. Ser crente é espinhoso, há dificuldade no caminho, e muitas vezes alguém chega perto de você e pode até lhe dizer que pode ser fácil ser crente, mas eu digo com convicção que ele está mentindo, ou que ele ainda não se converteu, porque a nossa trajetória não é uma trajetória fácil. Há dificuldades pelos caminhos, há barreira a vencer, minha irmã Jailda. Ser crente não é fácil. Observamos o texto ora lido, iniciamos pelo capítulo de número 27, ao qual Deus ele faz uma promessa a Paulo. Que promessa é essa? Capítulo 27, o versículo 23 e o 24. A Bíblia diz que um anjo se apresenta a Paulo, e esse anjo ele traz uma expressão dizendo a Paulo que ele iria comparecer a Roma, e ele iria ser apresentado agora a César. Mas observando ainda o capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos, a promessa é feita. Deus diz que Paulo ele iria aparecer diante de César. Mas observe junto comigo que a Bíblia vai dizer que no caminho existia vento contrário, porque na trajetória com Jesus, muitas vezes estamos diante de uma promessa, mas Deus, ele disse a Paulo que Paulo iria chegar a Roma, e dentro dessa trajetória, a Bíblia vai dizer no capítulo 27, o versículo 4, a parte C, que se levanta um vento contrário. Mas quem foi que prometeu a Paulo que ele iria chegar a Roma? Diga para seu irmão: Deus. Mas mesmo Deus prometendo que Paulo iria chegar a Roma, iria se levantar vento no meio da trajetória. Essa é a trajetória da fé ao qual temos que enfrentar, que temos que passar por ela. Mas não fica somente nisso. A Bíblia ainda diz que a viagem era vagarosa. Depois você lê a sua Bíblia com atenção no capítulo 27 em casa, e você vai entender. A viagem era vagarosa. Mas quem foi que prometeu a Paulo, pastor Josivaldo, que ele iria chegar a Roma? Foi Deus. Mas não é porque Deus prometeu que iria ser tudo repentinamente ou rapidamente. Às vezes Deus promete a mim e a você, mas às vezes você também tem que entender que para chegar aonde Deus tem prometido, vai passar um tempo. Não vai ser rápido como eu e você imagina, porque a própria Bíblia está dizendo que a navegação navegava vagarosamente, mas quem prometeu é justo, fiel e verdadeiro para cumprir com a promessa prometida. Diga glória a Deus por esta palavra. Interessante é que dentro desta viagem da fé não fica somente tempo da vagarosidade do navio. A Bíblia diz ainda no versículo de número 7, ou seja, versículo de número 8, a terceira palavra do versículo é que teve dificuldade no caminho. Apesar da trajetória da fé para chegar aonde Deus prometeu que Paulo chegaria, a Bíblia diz que iria surgir dificuldades. Mas quem prometeu que Paulo iria chegar a Roma? Diga para seu irmão: Deus.
Mas não é porque Deus prometeu que não vai surgir dificuldades no caminho. Porque dentro da trajetória ao qual trilhamos para chegar no objetivo que Deus prometeu, irá surgir barreiras e dificuldade ao qual temos que enfrentar para chegar aonde Deus tem prometido. Mas não fica somente aqui. A navegação andava devagar. E dentro da trajetória também tinha dificuldade. Mas vamos caminhar. A Bíblia continua dizendo ainda no capítulo 27, o versículo 9. Diga para seu irmão: a viagem também era perigosa. Porque dentro da trajetória que você anda, também vamos passar por perigos. Quantos perigos Deus não tem nos livrado? Mas quem foi que prometeu a Paulo que ele iria chegar em Roma diante de César? Não é porque Deus prometeu, pastor Josivaldo, que a gente não vai passar pelo perigo, que não vamos sofrer perigo dentro da promessa ou dentro da trajetória. Mas também ainda não fica somente nisso. Dentro da dificuldade da caminhada, a Bíblia diz também que teve perda. Paulo tinha orado, Paulo estava consagrado, Paulo tinha jejuado. E Paulo chega perto dos seus companheiros de viagem e diz: olha, vamos nos alimentar, porque vamos ter que nos desfazer de uma parte da carga, porque senão o nosso navio vai afundar. E dentro da trajetória tiveram que pegar uma parte da carga e lançar no mar. Mas quem foi que prometeu a Paulo que ele iria chegar em Roma? Diga para seu irmão: foi Deus. Não é porque Deus prometeu que dentro da trajetória da fé, para que eu e você venham chegar aonde Deus nos prometeu que iríamos chegar, que não vai haver perda. Deus é Deus de cumprir com a promessa. Mas aí você muitas vezes temos que aprender a perder para lá na frente ganhar. Na trajetória com Deus temos que enfrentar também as perdas. Mas não fica somente nisso. A tempestade aumenta. E o comandante do navio, quando ele observa que a tempestade começa a aumentar, ele se aproxima dos que estão com eles. Diga para seu irmão: tinha 276 tripulantes. Mas Deus tinha prometido a Paulo que não iria perder nem somente um. O comandante chega com toda a sinceridade diante deles e diz: olha, o navio vai afundar. Diga para seu irmão: o navio afundou. Sabe o que chama bastante minha atenção nessa palavra? O navio afundou. E eu comecei a meditar e comecei a estudar dentro dessa palavra. E dentro desses estudos, Deus propôs ao meu coração dizendo: o navio afundou, mas todos ficaram com vida. Porque tem pessoas que eu conheço, pastor Josivaldo, que tentou salvar o barco e perdeu o casamento, tentou salvar o navio e perdeu o emprego, tentou salvar o navio e perdeu a sua espiritualidade, tentou salvar o navio e talvez até perdeu a sua fé em Deus. Mas Deus é diferente. Deus ele prefere salvar as vidas e perder as coisas. Deus ele prefere perder o barco e salvar a vida. O navio afundou. Mas antes do navio afundar, o comandante olha para os tripulantes
que está dentro do navio e diz: olha, o navio vai afundar. Alguém aqui sabe nadar? Um pouco que estava dentro do navio sabia nadar. E o resto? Como é que fica? Mas quem foi que prometeu a Paulo que ele iria chegar em Roma, pastor João? Para que saber nadar se Deus prometeu que nenhum ia morrer, que todos iam chegar vivos do outro lado? O navio pode até afundar, mas Deus, quando promete, Ele não perde uma vida sequer, porque Ele é justo e fiel e verdadeiro para salvar no tempo certo, no momento certo, porque o tempo foi chegado na vida daqueles homens, e Deus, quando quer salvar a vida, Ele também tem as suas maneiras de trabalhar. O navio não afundou logo quando saiu, o navio afundou na trajetória, mas uma vida sequer não se perdeu, porque Deus, Ele fez uma promessa, e a promessa de Deus está de pé. Uma pequena quantidade sabe nadar. E quem não sabe? Ao comandante disse: olha, se agarre aos pedaços. Olha para cá. Eu não sei como é que está na tua vida, nem tão pouco me interessa, mas na trajetória da fé também surgem decepções e dificuldades. Eu não sei como é que está na tua vida espiritual. Eu não sei como é que está na tua vida com Deus. Eu não sei como é que está o teu casamento. Eu não sei como é que está com a tua vizinhança, como é que está com os teus irmãos na igreja. Mas eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração, exaltar e glorificar o nome de Jesus. Se você não sabe nadar, se agarra com os pedaços, porque talvez ainda haja uma esperança. Enquanto você se agarra com os pedaços, Deus está dizendo: eu estou contigo para te levar para Malta. Eu estou contigo para te tirar de dentro da tempestade e te colocar em terra seca. Eu estou contigo para te ajudar. Então somente não desista. Segura e se agarra aos pedaços, porque Deus está contigo. Ele não desistiu de você. Ele está com a promessa de pé. A promessa de Deus está de pé. O navio afundou. Todos chegaram na ilha. E depois dessa pequena introdução, agora a gente entra na palavra. Lemos no capítulo 28 a Bíblia dizendo que chegaram na ilha por nome de Malta. A promessa que Deus fez a Paulo ainda está de pé, porque a promessa que Deus faz, ela não cai por terra. Deus jamais ele quebra a sua aliança com o homem, mas o homem por si mesmo ele quebra a sua aliança com Deus. E quando o homem ele quebra a sua aliança com Deus, Deus ele vai ter que tomar uma atitude. Porque no capítulo 6 do livro de Marcos, a Bíblia vai dizer no capítulo, versículo 14, que Jesus ele estava triste, pastor Josivaldo, porque ele recebeu uma dura notícia, que João Batista acabara de ser decapitado. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ele recebe essa notícia, ele pede para que seus discípulos o levem para um lugar deserto, porque Jesus queria estar só naquele momento. A Bíblia diz que quando ele foi a um lugar deserto, a multidão descobre que ele está naquele lugar. E quando a multidão descobre que Jesus está naquele lugar, a Bíblia vai dizer que a multidão vai até lá. Aí Jesus agora, ele pega pães e peixes, ele multiplica e dá de comer a toda a multidão. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele está pregando a multidão. Quando declina o sol no fim da tarde, ele dá uma ordem aos seus discípulos. A partir do versículo 45, se não me falha a memória, a Bíblia diz que agora Jesus diz: entrem no barco e passem para a margem, para outra margem. Interessante foi que Jesus em Marcos, no capítulo 6, ele manda os seus discípulos irem para Betsaida. Mas no livro de João, capítulo 6, a Bíblia diz que eles entraram no barco e se direcionaram para Cafarnaum.
Jesus fez com que a tempestade se levantasse. Jesus disse: entre no barco, deu uma ordem direta. A Bíblia diz que Jesus obrigou: e vão para Betsaida. Mas eles desviaram, porque Betsaida ficava 26 quilômetros da onde eles estavam, e Cafarnaum somente a 16 quilômetros. Mas quando eu e você tem uma promessa dada da parte de Deus, eu quero te dar com essa mensagem, esta palavra: não tem que pegar atalho, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. As dificuldades que virá pelo caminho não vai te fazer parar ou desistir, porque Deus, Ele é fiel, justo e verdadeiro para cumprir com as suas promessas. Os discípulos tentaram sair um pouco, a tempestade se levantou, a ordem tinha sido dada de comando, mas dentro da trajetória Jesus vem andando por cima das águas, e quando Jesus vai se aproximando, João diz que ele iria passar adiante do barco, ele não iria parar. Mas Pedro, que é ousado, olha para ele depois de se assustar pensando que era um fantasma, e diz assim: Senhor, se o Senhor ordenar que eu vá ter contigo. Pedro estava dizendo: olha, Senhor, eu desobedeci a primeira ordem, mas agora se o Senhor ordenar, eu vou ter contigo por cima das águas. Eu não sei se você parou na trajetória diante de alguma ordem dos céus, mas Deus está aqui para te dizer nesta noite que uma nova ordem está sendo dada. Vem ter com Ele, porque Ele está contigo, Ele é contigo e a promessa continua de pé. Paulo chega na ilha por nome de Malta. A Bíblia diz que os bárbaros, ou os moradores da ilha, o recebem. Eles fizeram uma grande fogueira por causa da chuva que caía e do frio. Irmãos, eu já vi, pastor Josivaldo, e talvez na minha trajetória já até acendi fogueira ou algum fogo no frio, mas na chuva, acender fogueira na chuva é só para um povo diferenciado. A chuva caía e o frio chegou. Os nativos da ilha fizeram uma fogueira e todos começaram a se esquentar diante da fogueira. Mas para a fogueira continuar acesa, é necessário alimentar o fogo. A Bíblia diz que Paulo, ele olha, está se aquecendo, mas a Bíblia diz que Paulo, quando ele olha para a fogueira, ele diz: eu tenho que fazer alguma coisa desse fogo não se apagar. Eu nunca tinha visto acender fogueira debaixo de chuva. No frio até ainda vai. E como é que eu acendo a fogueira em dia de chuva? É dando glória a Deus de lado de alguém que não glorifica mais ao Senhor. É dando aleluia de lado de quem agora também não abre mais a boca para botar um gravetinho no fogo. Exaltar e glorificar o nome de Jesus. A Bíblia diz no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13, que o fogo continuará ardendo sobre o altar continuamente e não se apagará. Os nativos aqui representam os nossos antepassados que nos entregaram uma fogueira acesa, precisando ser alimentada. E se ela se apagar hoje, o culpado somos nós. A nossa obrigação é tirar a cinza de manhã e colocar lenha. E Paulo estava olhando para a fogueira se esquentando, ele disse: olha, se eu parar, o fogo vai se apagar. Paulo sai e vai buscar lenha. Encontrando um fecho de gravetos, ele vem e se aproxima da fogueira. Aí a Bíblia diz que uma víbora, fugindo do calor, lhe acomete a mão. Tinha tanta coisa aqui, mas o tempo não ajuda a gente não. 276 pessoas com Paulo. A víbora só mordeu a mão de quem? De quem estava se movimentando para alimentar a fogueira.
A víbora na Bíblia, irmão, ela representa o diabo, Satanás, o inimigo da minha e da tua alma. A víbora, ela não estava indo para o calor, ela estava fugindo do calor. Eu vi um pregador, porque o pregador tinha mente fértil para pregar e para aparecer mensagem na sua mente. E esse pregador estava dizendo que ele já tinha visto outro pregador, mais de 20 anos atrás, dizer que quando terminou o culto no dia de domingo, 2 capetas se encontraram na esquina. Um de cabelo todo no gel, de paletó, de gravata. E ele olhou para o outro e disse assim: mas rapaz, tu vem andando comigo desse jeito? Ele disse: eu vim no culto. Ele disse: mas rapaz, com um Satanás dentro da igreja. Ele foi. E o negócio estava tão bom que eu vou voltar para congregar lá. Mas por quê? Porque lá ninguém dá um glória a Deus, ninguém dá um aleluia, ninguém levanta a mão, ninguém exalta o nome do Senhor. E o outro que estava diante dele estava todo queimado, todo chamuscado. Todo, ele disse: tu rapaz, está todo queimado, vem da onde? Ele disse: rapaz, eu vim de um culto também, mas eu não tive a mesma sorte que tu. Porque eu só ia passando na frente de uma igrejinha. Quando eu olhei para dentro, lá dentro estava todo mundo de joelho, ninguém me viu, rapaz. Mas quando eu passei pela porta, uma velhinha que estava de joelho lá dentro disse: queima ele, Jeová. Ele disse: para lá eu não volto nunca mais. Exaltado e glorificado é o nome de Jesus. A história é até bonitinha e interessante. Exaltado e glorificado é o nome de Jesus. Mas é verdade. Eu e você, quando sai de casa, que eu e você vem para a igreja, é para adorar, é para exaltar. Eu e você não vem em busca do milagre. Eu e você vem para adorar. O milagre eu e você busca é lá em Mateus 6:6. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta, confessa a Ele com segredo e Ele realizará o desejo do teu coração. Você pode dar glória a Deus por esta palavra. Aí talvez, pastor Josivaldo, o senhor diga: mas Senhor, é tanta dificuldade, é tanta opressão, é tanta perseguição, o senhor quer o quê? Se o senhor está botando lenha na fogueira, o diabo ele não está preocupado com quem está parado, com quem não faz a obra, não. Sabe por que as igrejas estão vazias? É porque tem muita gente descompromissada com a palavra de Deus. Exaltado e glorificado é o nome de Jesus. Mas enquanto aí você está trabalhando na obra, o diabo ele vai se levantar contra mim e contra a tua vida. Mas ele só tem 2 trabalhos: um é de levantar e o outro é de cair. A víbora comete a mão de Paulo. E a víbora não larga com facilidade, não, pastor. Porque, para quem sabe, tem versões bíblicas que fala cobra. Mas cobra tem até que não é venenosa. E víbora não. Toda víbora é venenosa. Essa espécie que mordeu a mão de Paulo era das piores que existem. E logo a Bíblia diz que Paulo pega uma estratégia. Porque tem pessoas que é mordido pela víbora, mas não trai a víbora para o fogo. Tem pessoas que é mordido pela víbora, presbítero Fernando, e a víbora fica pendurada na mão, e ele se afasta do fogo e a víbora continua pendurada na mão. Mas o céu deu uma estratégia a Paulo. Paulo disse: eu vou lançar ela no fogo. Exaltado e glorificado é o nome de Jesus. A fogueira que Deus acendeu no passado, ela continua de pé. Eu e você é o responsável por colocar fogo na fogueira. Para botar fogo não, perdão, o fogo que bota é Deus. Eu e você tem que colocar lenha na fogueira, para a fogueira continuar acesa. Eu e você dentro da frieza, não pode levar a víbora para longe, não. Eu e você tem que começar a jogar ela no fogo. Observe junto comigo, a Bíblia diz que Paulo ele veio e jogou a víbora na fogueira. A víbora, ela não gosta de lugar quente, não. Ela gosta de lugar frio. Ela gosta de
lugar gelado. Quando o negócio é um pouquinho quente, ela corre. A Bíblia diz que Paulo disse: eu vou levar ela para o fogo. Exaltado e glorificado é o nome de Jesus. Tem muito crente pentecostal hoje que já se proclamou da fé reformada, porque ele não dá mais um glória a Deus, ele não dá mais um aleluia, e a víbora continua enganchada. Mas a Bíblia diz que quando Paulo ele lança a víbora no fogo, a víbora morre. Aí agora, depois que a víbora morre dentro do fogo, a Bíblia vai dizer que os nativos se levantam contra ele e diz: agora a perseguição já não é mais do diabo. A perseguição agora é de quem estava do lado deles. A Bíblia diz que eles se levantam, olha para Paulo e agora vai inchar. Agora ele vai morrer. Eles agora não vão escapar. Por quê? Porque ninguém jamais teria escapado da mordida daquela víbora. Mas quem foi que prometeu que Paulo iria chegar a Roma? A mordida da víbora pode até doer, mas o veneno não vai ter efeito. Macumbeiro pode até fazer macumba contra a tua vida, porque Deus permite e Deus deixa. O que Deus não permite na vida de um justo é a macumba surtir efeito. Exaltado e glorificado é o nome de Jesus. Alguém pode até rogar praga contra a tua vida, Deus permite e deixa, mas o que Deus não permite é a maldição pegar na vida daquele que é fiel a Deus. Exaltado e glorificado é o nome de Jesus. Naquele momento, a víbora ela cometeu a mão de Paulo. Paulo lança ela no fogo. Os bárbaros ou nativos da ilha olham para Paulo e dizem: vai morrer. Passou-se muito tempo, nada aconteceu. Porque é assim. Logo lá na frente, mais disseram: não, ele é um Deus. É somente a trajetória do diabo para querer me parar e para querer te parar. Eu sei, irmão, que a palavra é um pouquinho sucinta, não dá para dar muito glória a Deus não, mas vamos continuar. Vou terminar porque já estou até a minha hora. Olha para cá. A Bíblia diz que quando os nativos olham para Paulo, que diz que ele vai morrer, que depois de muito tempo nada acontece, ele diz: agora é um Deus. Exaltado e glorificado é o nome de Jesus. Não é diferente na minha e na sua vida, porque tem muitos às vezes que estão ao nosso lado, está perto de nós e olha para a gente e diz: ele vai morrer, ele não vai suportar essa prova. Sabe por quê? Porque agora o que aconteceu, o nome dele vai ser manchado, o nome dele vai ser apagado, agora ele vai morrer, não vai escapar. Aí passa-se um ano, nada acontece e você está de pé glorificando e adorando a Jesus, tudo continuando, a prova continua e você está na trajetória continuando. Aí lá na frente, os mesmos que disse: ele não conseguiu morrer não, com as palavras contrárias não conseguiu matar com palavra contrária. Disse: agora eu vou matar ele com o ego. É só uma estratégia do diabo. Diz: agora eu vou colocar ele no coração dele. Ele é um Deus, ele prega muito, ele canta muito. Olha como a multidão adora ele. A multidão ama muito ele. Esse cantor canta demais. Eu não estou dizendo que Deus ele não ama os seus escolhidos e que é errado elogiar. Eu não estou mandando você parar de elogiar ninguém. O que eu estou dizendo é que você cuide do seu coração quando for elogiado por alguém. Porque a Bíblia diz no livro de Atos capítulo 16 que quando Paulo e Silas eles iam ao caminho da oração, uma jovem que estava possessa de espíritos malignos olhou para eles e disseram: aí vai verdadeiramente dois homens de Deus que anunciam o caminho para a salvação. Ela estava falando a verdade, mas ela não estava possuída pelo Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não possui ninguém. Deus, quando ele vem sobre ou ele vem dentro. Exaltado e glorificado é o nome de Jesus. Possuir é uma arte do diabo, é uma arte maligna. E aqueles capetas que estavam naquela mulher não estavam falando a verdade, mas Paulo, que estava com o seu coração convicto no céu, sabia
sabendo da trajetória que era difícil e da promessa de Deus na vida dele, disse: sai dela. Quem foi que prometeu a Paulo que ele iria chegar a Roma? Deus prometeu. A Bíblia diz que Paulo, naquela ilha, ele olhou pelo pai de Públio, que estava padecendo, pastor Jodivaldo, de uma infecção. E essa infecção, para quem entende, ele estava passando por uma diarreia. Mas quando o corpo detecta, logo vem a febre. E o que eu achei interessante dentro desta palavra é que, se eu viesse espiritualizar essa palavra, pastor Oswaldo, a febre veio. E quando a gente sente febre, a carne esquenta. Mas a gente sente o quê? Frio. É o que está acontecendo nos últimos tempos no nosso Brasil. O diabo, ele coloca fogo na carne e gelo na alma. Por isso que tem muitas pessoas que estão deixando o evangelho, estão saindo da igreja e estão desistindo da sua trajetória na fé. Mas eu vim trazer essa palavra ao teu coração. Pode não promover muito, glória a Deus, aleluia, mas eu trouxe essa palavra para te encorajar nesta noite a não desistir da sua trajetória. Vai ter vento, vai ter tempestade, vai ter perda no deserto. O navio pode até afundar, exaltado e glorificado é o nome de Jesus. Sabe por quê? A promessa foi feita, mas eu comecei a compreender que a ilha de Malta é somente um processo para você chegar no propósito, porque a Bíblia vai dizer que 3 meses depois chegou uma navegação aonde o barco não podia encostar, porque as barbas de areia não deixavam o barco encostar. 3 meses depois chegou a embarcação e levou eles. Se o barco não podia encostar, porque depois de 3 meses encostou o navio para levar? Deus é Deus que vai cumprir uma promessa que Ele tem feito sobre a tua vida, porque Ele é Deus que manda na terra e no céu e no mar. Ele é Deus que, quando o navio não pode encostar porque tem banco de areia, Ele faz as águas se movimentar, a areia sair do lugar para o navio encostar. Mas você vai chegar aonde Deus tem determinado. E se Paulo chegou lá em Roma e foi apresentado diante de César, e ainda quando estava dentro da sua casa em prisão domiciliar, recebia a visita de quantos ele queria receber. Porque Deus jamais Ele deixa o seu servo desamparado. Você pode estar passando por dificuldade, mas a dificuldade que você está enfrentando não vai destruir a tua vida. Fica somente dentro do processo, porque você vai alcançar o propósito. E se Deus prometeu a Paulo que ele iria chegar a Roma, a promessa que Deus fez sobre a tua vida vai te fazer alcançar aquilo que Deus te prometeu. E nesta noite, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Perdão pela hora. Pois espera a vida inteira, não vos conforme com esta era, pois te espera em desespero. Sei que esta palavra é verdadeira, pois te espera a vida inteira. Não nos confundir com esta era, pois te espera. Amém, igreja? Quantos receberam essa palavra nessa noite aqui? Amém. Eu recebi da parte do Senhor, né? Que o nosso Deus continue abençoando a vida do nosso diácono Tarcísio Diego. É Diego, né? E venha outras vezes aqui, amém? Deus muitas vezes surpreende as pessoas, né? E muitas vezes as pessoas dizem assim: vamos trazer um pregador lá não sei de onde, né? E muitas vezes Deus quer usar uma pessoa de perto de nós.
E aí nós temos que ter esta visão, porque essa palavra que foi dita nessa noite, ela teve o endereço certo, né? Eu estou aqui recebi muito essa palavra e já estou saindo daqui já de posses de vitória. Amém? Vamos ficarmos de pé para nós concluirmos o trabalho do Senhor. E assim oramos. Senhor Deus eterno, Pai das misericórdias, Senhor, te agradecemos, Senhor, em ouvir a tua voz, Espírito Santo, nesse lugar, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a todas as pessoas que ouviram, Senhor, essa mensagem, Senhor, pela internet, Senhor, pelas redes sociais, dentro de casa, aonde essa mensagem chegar, Senhor, que os teus filhos possam ser todos abençoados em nome de Jesus. Amém? Estenda as vossas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e para sempre. A igreja diz: amém. A paz de Deus.